Nessa aula veremos como é possível usar os métodos, propriedades e eventos dos elementos de formulário para verificar a correção dos dados fornecidos antes que o usuário submeta o formulário. Isso é chamado de crítica de formulário. Os nossos objetivos na aula de hoje são, então, entender quais são as propriedades, os métodos e os eventos do objeto form e dos seus elementos. Como são os arrays dos diversos elementos de formulários, suas propriedades, métodos e eventos. Como fazer a crítica do formulário inteiro ou a crítica de determinado campo do formulário. O objeto form será o objeto que a gente vai estudar na aula de hoje. Esse objeto tem diversas propriedades. Uma das mais importantes é a propriedade element, que vai caracterizar os diversos elementos criados pelo programador ao gerar a página, como campos de texto, botões de rádio e assim por diante. Outra propriedade muito interessante é a propriedade length. Ela vai identificar quantos elementos foram criados na página, ou seja, quantos elementos o array elements possui. Os métodos do objeto form são o submit, que é o método gerado ao enviar o formulário, e reset, que é o método que redefine os campos com seus valores default. E os eventos, onSubmit, que permite associar uma função ao evento gerado pelo usuário ao submeter o formulário, e o evento onReset, que permite associar uma função se o usuário escolher resetar o formulário e não enviá-lo. Cada um dos elementos de formulário identificados no array elements pode ser campo de texto, por exemplo, text, password ou hidden. Pode ser área de textos, que será identificado pelo elemento HTML text area. Botões do tipo comum, do tipo reset ou submit. Podem ser botões de seleção, que será identificado no código HTML por checkbox. Botões de opção exclusiva, que são chamados de botões de radio. Ou listas de seleções drop-down, que são chamadas de select. Cada um desses elementos de formulário terá também suas propriedades, seus métodos e seus eventos. Por exemplo, os campos de texto, tanto seja da forma text, password ou hidden, têm as propriedades name, value ou default value. Name permite você associar um nome àquele campo de texto específico. Value permite com que você passe o valor digitado pelo usuário para o programa. Ou default value, que permite pré-definir um valor. Tem os métodos onFocus, blur e select. O método onFocus será um método que vai permitir com que você dispare uma função quando aquele campo for selecionado, ou seja, receber o foco do usuário. O blur permite com que você chame uma função ou associe uma função ao usuário sair daquele campo de texto. E select associa o método à seleção do campo pelo usuário. Os campos de textos têm também os eventos onFocus, onBlur, onChange e onSelect. OnFocus, onBlur e onSelect têm os mesmos significados dos métodos de nome correspondentes. OnChange será um evento disparado se o usuário modificar alguma coisa no campo de texto. O elemento de formulário área de texto tem exatamente as mesmas propriedades, eventos e métodos dos campos de texto comum. Acrescido também de mais alguns eventos, como o evento onKeyDown, onKeyUp e onKeyPress, que são eventos ocasionados pelo uso do teclado pelo usuário. Os botões, tanto do tipo Button, Reset ou Submit,
quando do tipo checkbox ou radio, também tem propriedades e eventos. Na tela nós estamos exemplificando as propriedades e os eventos desses grupos de botões. A propriedade name é a comum a todos os tipos de botões. Já as propriedades value, checked e default checked são específicas para os tipos check, radio ou os outros tipos de botões. Já as propriedades checked e default checked são exclusivas para os botões do tipo check button e radio. E a propriedade value são exclusivas para os botões do tipo button, reset e submit. Vejamos então um exemplo. Vamos ver primeiro como o exemplo funciona numa página e depois vamos ver o código que gera esse exemplo. Esse exemplo é bastante simples. Ele tem um texto e 3 botões do tipo checkbox. O primeiro botão está escrito marque aqui, o segundo ou aqui ou aqui. E quando o usuário seleciona uma das opções, aparece uma pequena tela com um pequeno aviso: o campo está selecionado. O mesmo texto aparece para todas as opções que o usuário escolher. O texto só muda se o usuário não escolher algum campo. O campo foi desmarcado. Vejamos agora o código que gera essa página. O código também é bastante simples. Na primeira linha, nós estamos abrindo a página HTML, o seu título e colocando o título da página através da tag title, exemplo de checkbox. /title fecha o título e script abre o campo em que a gente começa a descrever a nossa função JavaScript. Na terceira linha, nós estamos definindo uma função através do uso de function e da sua definição nas 2 linhas que seguem. Essa função está em laranja na tela. Essa função recebe o nome clickou e uma variável, que internamente será chamado de campo. Na segunda linha da definição da função, nós estamos usando o comando if para verificar se o campo foi clicado pelo usuário, ou seja, se o usuário selecionou aquele campo. Então, se o campo estiver checado pelo usuário, ou seja, estiver sido selecionado pelo usuário, ele vai disparar a chamada de uma outra função, a função alert, que vai fazer com que uma caixa de texto apareça na tela com o texto que é passado entre pliques. No caso, o campo está selecionado. Na última linha dessa função, depois da palavra reservada else, nós estamos novamente chamando a função alert. Agora, passando para essa função, um outro texto, campo desmarcado. Ou seja, se o usuário não tivesse checado o campo, ou seja, selecionado aquele campo, é esse texto que será escrito na tela. Na sexta linha, através do comando /script, nós acabamos de definir o código JavaScript da página. Fechamos o título /head e abrimos o campo de definição do corpo da página HTML, através da tag body. Escrevemos o texto, exemplo de checkbox, e definimos o formulário através da tag form, que é a última tag definida nessa sexta linha. As 3 linhas seguintes em azul estão definindo os campos de formulário checkbox e utilizando o método onClick. Cada vez que o usuário clicar um dos campos, a função clickou será chamada, passando para ela a palavra reservada this, que vimos na aula passada. Como vimos, this passa para a função o objeto que a está chamando. É esse objeto que será usado como valor de campo lá na definição da função. Finalmente, escrevemos, depois de cada uma dos checkbox, o texto que irá aparecer na tela. Marque aqui, ou aqui, ou aqui. Fechamos o formulário na última linha. Fechamos a página HTML. Simples, não?
E foi essa maneira que conseguimos gerar esse código muito simples e usar cada um dos eventos associado ao formulário. Vejamos agora um outro exemplo, o exemplo do uso de campo de texto e de botões do tipo Radio. Vamos ver primeiro como a página aparece para o usuário e depois detalhes do código que gera essa página. Essa página também é muito simples. Apresenta um formulário com 3 campos, 2 campos de texto e um botão de rádio. No campo de texto, o usuário pode escrever qualquer coisa. E se ele selecionar pelo botão de rádio maiúsculas, o texto que ele escreveu vai se transformar para a forma de todos os caracteres em maiúsculo. Agora vamos ver o código que gera essa página bastante simples. Esse exemplo, embora bastante simples, vai permitir que a gente entenda bem como usar os métodos onEnd e onClick. Vamos lá? A primeira linha do texto HTML que está na página simplesmente abre a página HTML e define o título dessa página, exemplo de rádio. A segunda linha começa a definição da linguagem JavaScript através da tag Script Language JavaScript. Na terceira linha e nas linhas seguintes, em laranja, estamos definindo uma função, a função ConvertField. Repare que essa função recebe uma variável, a variável que internamente será chamada de field. Essa função tem apenas 2 linhas. A primeira linha é um comando if, que vai simplesmente verificar se o botão de radio está checado, através do uso da propriedade checked. A última linha da função altera o valor da propriedade value do campo field, passando para maiúscula, através da chamada ao método toUpperCase. Depois disso, o código JavaScript é encerrado através da tag /script e passamos a definir a página HTML. Definimos o título da página e o formulário recebe, no final dessa linha, o nome Form1. Depois de nome, usamos uma tag HTML para definir o campo de formulário, o campo de texto. E esse campo, através do método onEnd, chamou a função que nós acabamos de definir. Nas linhas seguintes, usamos o método onClick para, através do comando if, também chamar a função que definimos, ConvertField. Formas de fazer crítica aos formulários. A forma de criticar os formulários pode ser de 2 tipos. Podem ser feitas críticas ao usuário acabar de completar um campo ou de interagir em determinado campo, o que é chamado de crítica de campo, e geralmente usa o evento onEnd do campo específico. Ou pode ser do formulário inteiro, verificando interdependência entre campos. Essa é feita quando o usuário submete o formulário e através do evento onClick ou do botão Submit. Vamos ver um exemplo de crítica de formulário e depois um exemplo de crítica de campo. Primeiro vamos ver uma tela em que o formulário inteiro é criticado quando o usuário o submete. É um formulário bastante simples, que tem um título, 2 campos de texto, o campo nome e telefone e 2 botões. Depois que o usuário interagiu com os determinados campos, ele vai enviar ou apagar o formulário. Se ele enviar o formulário, e por um acaso não tiver preenchido algum campo específico, no caso, o campo nome seria um campo obrigatório.
o usuário vai criticar através de uma mensagem. Por exemplo, no caso, falta preencher o seu nome. Nesse exemplo, o formulário entende que o telefone seria uma coisa opcional, mas o nome seria obrigatório. O usuário jamais poderia submeter o formulário se não tivesse colocado pelo menos o seu nome. Esse é um exemplo, então, em que a crítica foi feita depois do usuário interagir com a página. O usuário interagiu com os campos à vontade. Nada foi feito, nada foi criticado nos campos. A crítica foi feita quando o usuário tentou submeter de alguma forma que era incorreta. Por exemplo, sem preencher o seu nome. Ok? Vejamos como esse código é feito. Ou seja, vamos ver como o código de crítica do formulário é feito. As primeiras duas linhas em marrom são as linhas comuns de abertura da página e de abertura do texto em JavaScript. Em azul, nós estamos definindo uma função, a função verifica. Essa função tem apenas duas linhas. A primeira é um if, que vai perguntar se o valor velho é igual a nada, ou seja, se o usuário não colocou nada no valor de velho correspondente à variável nome. Na linha seguinte, a alert é uma função que vai ser ativada se por acaso o valor de nome velho for nada, ou seja, se o usuário tiver deixado o campo nome com valores vazios. E aí, o que a alert faz é colocar na tela aquele aviso, falta preencher seu nome. Se o usuário tiver preenchido seu nome, a função não ativa absolutamente nada e retorna ao código HTML. Vamos ao código HTML agora, que define a página. Esse é feito nos trechos das três linhas em marrom. A primeira linha define o formulário com o nome de F e escreve o texto, crítica de formulário. As linhas em marrom definem a página HTML e os elementos de formulário correspondentes. A penúltima linha em verde vai ativar, através da chamada do método onClick, a função verifica que nós definimos anteriormente. E a última linha, a linha em laranja, simplesmente vai ser ativada se o usuário tiver selecionado o botão Reset. Vimos aqui um exemplo, então, em que a crítica do formulário é feita quando o usuário submete o formulário e o seu preenchimento através do método onClick. É uma crítica geral de todo o formulário. Vejamos agora um exemplo de crítica de campo, ou seja, um exemplo que o formulário vai ser criticado à medida que o usuário tenta preencher cada um dos seus campos. Vamos ver primeiro como é que isso fica numa tela HTML. Esse formulário é muito semelhante ao anterior, só não temos aqui os botões de Submit e Reset. Porque o objetivo agora é criticar cada um dos campos à medida que o usuário vai preenchendo. Nesse caso, a crítica vai ser feita quando o usuário está tentando preencher o campo telefone com menos dígitos do que os telefones usuais daquela cidade. Ou se colocar aqui algum dígito que não seja um número, que não faz sentido para um campo telefone. Então vejamos o que acontece quando o usuário preenche o telefone. Vamos supor que ele está achando que só esses 4 valores, ou 5, são suficientes para o telefone daquela cidade. E vai dizer que acabou. Aí a crítica foi feita dizendo que o número de dígitos do telefone não é suficiente. Outra crítica que está ocorrendo desse campo é se o usuário preencher alguma coisa que não é exatamente um número, pois se espera que o telefone só tenha números. Nesse caso, ele está dizendo que um valor dos teclados não é válido, não é número. A crítica, nesse exemplo, foi feita, então, no preenchimento do campo. É por isso que ela é chamada de crítica de campo. Vamos ver agora o código HTML que gera essa página. Nas duas primeiras linhas, nas linhas em marrom,
nós estamos simplesmente abrindo a página e abrindo a linguagem JavaScript. Em verde, nas 3 linhas que seguem, nós estamos definindo a função checa campo. Essa função tem apenas 2 linhas de comandos. A primeira linha dessa função vai definir uma variável chamada telef e vai atribuir a essa variável o valor de campo velho, ou seja, o valor do campo telefone que o usuário está preenchendo. A última linha da função tem um comando if de JavaScript. Ela vai verificar se essa variável telef tem menos de 8 dígitos. Se for o caso, ela vai escrever o texto que aparece na tela, faltam números. Ou seja, ela está verificando se o usuário teclou 8 números. Em marrom agora, nós vemos os códigos usuais de JavaScript e HTML que definem o formulário mostrado. Na penúltima linha, nós estamos chamando o método onChange e invocando através dele a função que acabamos de definir. Repare que nessa função estamos usando a palavra reservada tis para passar para a função checa o valor do campo de texto que a está chamando. É esse valor de tis que vai ser usado e atribuído dentro da função à variável campo. Ok? Nessa aula vimos como usar os eventos e métodos relacionados ao formulário para verificar detalhes do seu preenchimento, as correções de campo ou as correções de todo o formulário. Como anterior, essa aula é bastante complexa e não fique muito preocupada se você não entendeu completamente. A melhor coisa para isso é a prática. E até a próxima aula, quando estaremos falando de janelas e frentes.